pecado para que justifique o seu sofrimento? Não tem. Porque ela não estava vivendo aquilo por conta do pecado dela. Mas ainda assim ela tinha uma vida muito ruim, uma vida horrorosa, onde o organismo teve que se acostumar a comer comida azeda. E isso não é porque Deus não a amava, é por conta das situações onde ela cresceu. A nossa vida, o nosso dia a dia, está repleto de pessoas exatamente assim. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não têm uma vida confortável ou tranquila como o outro que está sentado do ladinho no banco. Existem pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma alimentação como você teve. Talvez olha para o guarda-roupa e só vê uma mesma roupinha. E aí eu lembro da minha mãe falando que era roupinha de bate e seca. Porque usou, bateu, secou, usou, bateu, secou, usou, bateu, secou. Não tem variedade. E essa é a realidade da igreja. Agora, porque existem pessoas que não têm as mesmas condições um do outro, sentado no banco. Você tem aqui João e Pedro sentados no banco, no mesmo, um do ladinho do outro, no mesmo banco, dividindo e ouvindo a mesma pregação pelo mesmo pregador, pelo mesmo sistema de som, mas os dois com características de vida muito diferentes, e o amor de Deus pelos dois continua sendo exatamente igual. Deus não deixou de amar Jó porque ele passou por dificuldades, por tribulações e por angústias. Deus nunca deixou de me amar e te amar porque nós enfrentamos dores ou aflições. Deus não deixou de te amar quando o veredito do médico sobre o seu quadro de saúde foi ruim. Deus não deixou de te amar quando aquela pessoa que você mais criava expectativas de amor e de comunhão traiu a sua fidelidade e a sua confiança. Deus não deixou de te amar quando você foi demitido. Deus não deixou de te amar quando você foi assaltado. Deus não deixou de amar ninguém, mesmo quando acabou de ser abusado. O amor de Deus excede o nosso entendimento humano, mas Deus sabe que nós estamos em um mundo que jaz do maligno. Entendendo isso, entendendo que Deus não deixa de nos amar, mesmo quando enfrentamos situações difíceis, quando nós olhamos para Abacuque orando ao Senhor e falando, Senhor, o Senhor permanece inerte às minhas orações. O que estava no coração de Abacuque era o sentimento humano que presencia a minha e a sua oração quando nós estamos insatisfeitos com as coisas que nós vemos. Quando nós estamos insatisfeitos com aquilo que nós ouvimos de quem divide a casa conosco. Quando nós estamos insatisfeitos com a nossa vida financeira. Poxa vida, Senhor, até quando a minha vida financeira vai ser assim? Até quando o meu casamento vai ser assim? Até quando a minha saúde vai ser assim? Até quando os meus filhos vão ser assim? Eu estou orando, Senhor, o Senhor permanece inerte às minhas orações. Será mesmo que Deus permanece inerte às minhas orações? Será mesmo que Deus permanece inerte àquilo que nós ouvimos? Mas existem outros momentos onde a Bíblia tenta explicar isso para mim e para você. O segundo deles, e aí eu vou dividir em 3 agora, é o seguinte: quando Deus tenta explicar essa questão do sofrimento, tentando dizer para mim e para você, que mesmo quando nós enfrentamos momentos de dor e sofrimento, Ele não deixou de nos amar, Deus faz isso de 3 formas muito específicas. Por exemplo, em Jó, Deus trabalha o sofrimento na esfera individual, ou seja, um indivíduo na perspectiva dele, ele registrando o sofrimento que ele sofria passo a passo. Depois Deus vai tratar no sofrimento num sentido social, que era o que acontecia aqui com Abacuque. A comunidade da época de Abacuque era uma comunidade violenta, truculenta, agressiva, hipócrita, imoral, social. E existe um terceiro aspecto onde Deus trabalha essa questão do sofrimento, que é na esfera individual. E na esfera individual, o maior marco que nós temos para entender que o sofrimento não é sinônimo da ausência de Deus, foi o grito do Calvário, dado por Cristo, momentos antes de expirar na cruz e de aceitar a sentença de morte. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento, ele faz parte da minha e da sua vida. E lidar com o sofrimento é o que nos torna vivos. Porque se você faz parte daqueles que aceitaram a Cristo, você faz parte daqueles que anseiam e que esperam por um dia onde não haverá mais dor, angústia e sofrimento. E nós não viveremos mais aqui. Então, enquanto vivemos aqui, nós precisamos lidar com a angústia, com a dor e com o sofrimento. E Deus ensina ela para mim através da esfera individual, pessoal, social, de que quando nós sofremos, Deus não deixou de nos amar. Aquelas orações que às vezes você faz e você não consegue nem explicar muito bem o que você está sentindo, que você só tem vontade de chorar, ou às vezes você não consegue nem orar porque a vontade de chorar é muito grande, tenha certeza que essas orações não passaram em branco. Elas não foram despercebidas por Deus. Deus não tampou os ouvidos para essas orações. Deus não deixou de dar atenção para essas orações.